Identificação de micobactérias. A tuberculose é uma doença infecciosa causada por um tipo de micobactéria, o Mycobacterium tuberculosis, vulgarmente designado de Bacillus de Koch. Essa designação é uma homenagem ao médico que no fim do século XIX identificou o agente e o associou à doença. A sua transmissão é feita de pessoa a pessoa através de gotículas que são liberadas para o ar por indivíduos que apresentam doença respiratória ativa. A tosse, o espirro, a emissão de secreções respiratórias ou mesmo a conversa disseminam um grande número de partículas infecciosas que podem causar doença em indivíduos suscetíveis. Só uma pequena fração das pessoas que têm contato com a micobactéria acaba por desenvolver uma infecção ativa. De uma maneira geral, o sistema imune é capaz de combater e delebar a infecção. Em alguns indivíduos, contudo, a bactéria, embora contida, permanece no organismo. Os micro-organismos causadores da hanseníase são bactérias aeróbicas em forma de bastonetes que não formam esporos. Embora não sejam facilmente curadas, uma corada resiste à descoloração pelo ácido ou álcool, sendo portanto denominados bacilos álcool-ácido resistentes. A coleta. A coleta deve ser feita usando-se um frasco estéril de boca larga com tampa de rosca. De preferência, colher as amostras antes da administração de antibióticos, mas não excluir a coleta por causa do uso de antibióticos, já que na maioria dos casos o paciente em tratamento para tuberculose não vai suspender a terapia para realizar o exame. Orientar a coleta do primeiro escarro da manhã, coletar a amostra após a expectoração profunda e evitar colher saliva. É recomendado um mínimo de 3 amostras de escarro em dias consecutivos. Entregar instruções por escrito por uma coleta adequada de amostra. Identificar nome do paciente, data da coleta, as amostras após a coleta. O armazenamento. Se a amostra não for processada dentro de 1 hora após a coleta, armazenar em geladeira por até 24 horas. Manter as amostras em geladeira até ter sido examinada por algum método de coloração. Manter as amostras com exames direto positivo em geladeira para eventuais exames posteriores. Todas as amostras clínicas, exceto sangue e medula óssea, devem ser examinadas por algum método de coloração, para a presença ou não de bacilos álcool-ácido resistentes. Preparar o esfregaço com no máximo 1 a 2 cm de diâmetro. Existem vários métodos de coloração de micobactérias, porém as mais utilizadas no laboratório clínico são Ziel-Nielsen e Auramina. Para a coloração de Ziel-Nielsen, fixar o esfregaço na lâmina na chama do bico de Bunsen. Cobrir o esfregaço com a fucsina. Aquecer sem deixar ferver. Após isso, lavar com água, descorar com álcool ácido até remover todo o corante. Cobrir o esfregaço com azul de metileno por 2 minutos. Lavar com água. Deixar a lâmina secar ao ar. Ler em microscópio óptico comum em objetiva de imersão de 100 vezes. O resultado é positivo quando apresenta-se bacilos que coram-se em rosa forte. Outras bactérias e células coram-se em azul. Para o procedimento com a coloração de auramina, fixar a lâmina, cobrir o esfregaço com auramina e deixar por 15 minutos. Lavar com água, descorar com álcool ácido por 2 minutos. Lavar com água novamente, cobrir o esfregaço com permanganato de potássio por 2 minutos. Lavar com água, ler em microscópio de fluorescência com objetiva de 40 vezes. O resultado é positivo quando apresentam-se bacilos que coram-se em amarelo alaranjado em fundo escuro. O resultado é negativo quando não encontram-se bacilos na coloração de Ziel-Nielsen na objetiva de 100 vezes. Duvidoso quando encontram-se de 1 a 2 por 300 campos analisados. Raros quando encontram-se de 1 a 9 em 100 campos analisados. Alguns quando encontram-se de 1 a 9 por 10 campos analisados.
frequentes, quando visualizam-se de 1 a 9 por campo. Numerosos, quando visualiza-se mais do que 9 por campo. A sensibilidade dos métodos está em torno de 22 a 81%. Os métodos não possuem boa especificidade, já que outros micro-organismos que não são micobactérias podem aparecer curados. Se apenas 1 ou 2 bacilos são observados em toda a lâmina, este resultado não deve ser reportado antes de ser realizada outra lâmina. Se o resultado persistir, ligar para o médico responsável pelo paciente para discutir o caso.